Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula dessa série que busca trabalhar as habilidades do pensamento computacional com a ferramenta Scratch. E nessa videoaula faremos a construção da nossa urna eletrônica, deixada como desafio na aula anterior. E como de costume, vamos analisar o vídeo que mostra esse desafio e dividir nossa tarefa em pequenas etapas, para então iniciar a sua implementação no Scratch. A princípio, essa atividade pode parecer mais complexa, mas ao analisá-la com calma, veremos que grande parte do nosso trabalho está em compreender o que precisa ser feito. Como ela envolve muitos atores e cenários, vamos começar identificando cada um deles. Como o usuário tem 5 opções de votos e cada voto é registrado através de um clique no botão, preciso que cada um desses botões seja um ator. Também temos o botão Confirma e Corrige, que é exibido na tela de confirmação de voto. Além desses, temos ainda o botão que leva ao resultado final. Então, no total, teremos 8 atores: os botões de voto, de 1 a 5, os botões Confirma e Corrige, e o botão que leva ao resultado final. Agora que já identificamos os atores, vamos identificar nossos cenários. O primeiro deles é o cenário da tela principal, esse verde. Depois, posso usar um cenário diferente para cada opção de voto na tela de confirmação. Por exemplo, se o eleitor clicar no botão 3, ou seja, votar no Fluminense, na tela de confirmação mostrarei um cenário com o escudo do Fluminense. Se o voto for na opção 2, mostrarei um cenário que contém o escudo do Vasco, e assim por diante. Com isso, precisarei de 5 cenários, um para cada opção de voto. E por último, terei o cenário que é mostrado quando o usuário clica no resultado final. Então, teremos 7 cenários no total. Um cenário principal, que é esse verde, 5 cenários para confirmação de voto, que contém o escudo do time escolhido ou opção nulo, e um cenário para mostrar o resultado final. Agora que já identificamos todos os cenários e atores, vamos analisar qual o papel de cada ator, e vamos começar pelos 5 botões de voto. Podemos observar que esses 5 atores têm basicamente o mesmo comportamento, ou seja, quando clicados, eles ocultam os atores que estão na tela, mudam o cenário do programa e mostram os botões Confirma e Corrige. Todos fazem a mesma coisa, a única diferença é que cada botão mostra um cenário diferente. O botão Corrige também tem um comportamento parecido, já que ao ser clicado, meu programa muda de cenário, oculta alguns atores e mostra outros. Esse também é o comportamento do botão Confirma. Porém, além de fazer isso, esse botão registra o voto do eleitor. E falando no registro de votos, como temos 5 botões para votar, precisaremos de 5 variáveis para guardar a quantidade de votos recebida por cada time. Por exemplo, uma variável chamada Bota irá guardar a quantidade de votos recebida pelo Botafogo. Outra, chamada Fla, vai guardar a quantidade de votos recebida pelo Flamengo. Outra, nulo, para guardar a quantidade de votos nulos que forem recebidos. E assim sucessivamente. A computação dos votos ocorrerá de forma muito simples. Só precisarei somar mais um àquela variável que corresponde ao voto do eleitor. Por exemplo, se ele confirmar o voto no Botafogo, acrescento mais um à variável Bota. Se confirmar o voto no Fluminense, acrescento mais um à variável Flu, e assim sucessivamente. Por fim, temos o botão Resultado Final, que apenas muda o cenário do meu programa, esconde os atores e mostra as variáveis. Como os votos já estão sendo computados nas variáveis, nessa tela de resultado final só preciso que elas sejam exibidas. Agora que já entendemos como podemos construir o nosso programa, vamos partir para a sua implementação, começando pela inclusão dos atores e cenários. Aqui nos cenários, precisaremos aumentar o tamanho das imagens para que elas ocupem toda a tela. Já os atores precisarão ter o seu tamanho diminuído. Adotei o tamanho de 30 para todos eles. Também será necessário posicionar cada um deles no local correto. Para isso, é bom que no fundo esteja sendo mostrado o cenário onde cada um deles será exibido. Por exemplo, ao organizar aqui os botões de 1 a 5, preciso que no fundo esteja o cenário verde. Depois de diminuir o tamanho dos atores e posicioná-los no local correto, vamos iniciar a sua programação. Como vimos que grande parte do nosso trabalho será ocultar e mostrar atores, vamos começar programando quando cada ator
será exibido e escondido. E iniciarei pelo botão 1. Farei todo esse controle para mostrar e esconder atores, sempre usando o bloco quando o cenário mudar para. Afinal, o que define se um ator estará visível ou não é o cenário. E como temos 7 cenários, precisarei de 7 eventos desse para cada ator. Aqui só precisamos definir se este ator, no caso o botão número 1, estará visível ou não quando o programa mostrar o cenário selecionado nesse evento. Por exemplo, no caso do botão 1, ele só deverá estar visível quando o cenário exibido for o de fundo verde. Para todos os outros 6 cenários, ele terá que ficar oculto. Esse comportamento do botão 1 será o mesmo para os botões 2, 3, 4 e 5 e para o botão de resultado final. Afinal, como vimos no vídeo, esses atores somente são mostrados neste cenário de fundo verde. Então, posso replicar esse mesmo código para esses outros atores. Esse processo exige atenção e é um pouco demorado, já que é preciso arrastar todos esses eventos, um de cada vez, para os atores 2, 3, 4, 5 e para o ator que leva ao resultado final. Agora, precisamos programar quando os atores confirma e corrige serão exibidos. Conforme mostrado no vídeo, vimos que esses atores ficam visíveis em 5 cenários, que são justamente os cenários de confirmação de voto. Nos outros 2, ou seja, no cenário de fundo verde e no cenário de resultado final, eles ficam ocultos. Então, a programação para mostrar e esconder esses 2 atores será essa. Prontinho! Com isso, boa parte do nosso programa já foi construída. Agora, vamos programar a ação que será disparada quando os botões forem clicados, a começar pelo botão 1. Quando ele for clicado, preciso que o cenário mude para o eleitor confirmar ou não o voto no Botafogo. Então, usarei o evento quando este ator for clicado e o bloco mude para o cenário, escolhendo o cenário do Botafogo. Essa será a mesma ação para todos os botões de voto. A única diferença será o cenário escolhido, já que no botão 2 mostrará o cenário do Flamengo, no 3 do Fluminense e assim em diante. A ação dos botões corrige e confirma é parecida com essa, já que quando eles forem clicados, o cenário do programa deverá mudar. Porém, nesses 2 casos, o cenário mostrado será o de fundo verde. Agora, só faltou programar a ação do ator que mostra o resultado final. E quando ele for clicado, o programa deve mostrar o cenário de resultado final. Agora, vamos definir que o botão confirma é o nosso ator principal e colocar nele o bloco de bandeira verde para ver como o nosso programa está ficando. Viu só? Boa parte do programa já foi construído, e apesar de parecer complicado, tudo que usamos até agora foram praticamente 5 tipos de blocos, que são eles: o bloco que dispara uma ação quando o ator é clicado, o bloco para mudar o cenário, o bloco que dispara uma ação quando o cenário é mudado, e os blocos para mostrar e esconder os atores. Agora, para finalizar o nosso projeto, só precisamos computar os votos e exibi-los no relatório final. E como já falamos anteriormente, precisaremos de 5 variáveis, uma para cada opção de voto. Depois de criar essas 5 variáveis e corrigir a posição onde cada uma será mostrada no nosso cenário, vou ocultá-las e programar para que elas sejam mostradas quando o botão resultado final for clicado. E como essas variáveis devem ficar escondidas no restante do programa, farei essa definição logo abaixo do bloco quando a bandeira verde for clicada. E por fim, só resta alimentar essas variáveis com os votos recebidos. Para isso, preciso verificar qual cenário estava sendo mostrado quando o botão confirma foi clicado. Por exemplo, se, quando o eleitor clicou no botão confirma, estava sendo exibido o cenário do Fluminense, significa que ele votou no Fluminense. Se estava sendo mostrado o cenário do Botafogo, significa que ele votou no Botafogo, e assim sucessivamente. E podemos fazer essa verificação usando o bloco se então se não, o operador igual e o bloco cenário número.
Lembrando que esse último bloco retorna o número do cenário que estava sendo mostrado. Então, aqui no evento, quando este ator for clicado, antes de retornar para o cenário verde, farei a verificação para saber qual cenário estava sendo mostrado no momento que o eleitor clicou no botão confirma e somarei mais um à variável correspondente. Por exemplo, quando o botão confirma foi clicado, se o cenário exibido na tela é o de número 5, que no meu caso é o do Botafogo, somo mais um à variável bota. Caso não seja esse o cenário, verifico se é o cenário do Flamengo, que no meu caso é o número 6. Se for esse, somo mais um à variável Fla. E sigo essa mesma lógica para os demais votos. Só precisamos ficar atento para o número do cenário de cada opção de voto. Para isso, você deve conferir o número aqui na aba Cenários e não se basear nos botões usados para registrar os votos. Cuidado para não fazer essa confusão. Prontinho. Com isso, nosso programa está praticamente finalizado. Só ficou restando reiniciar a contagem de votos quando o programa iniciar, o que pode ser feito usando o bloco Mude, logo após o programa começar. Agora sim, nossa urna eletrônica está finalizada. Durante a construção dessa atividade, precisamos colocar em prática as principais habilidades do pensamento computacional trabalhadas ao longo do curso. Apesar da complexidade dessa tarefa, quando nos atentamos para as informações que realmente eram relevantes e passamos a compreender o que precisava ser feito, quando procuramos identificar comportamentos padrões como os cliques dos botões, quando dividimos nossa construção em etapas e, principalmente, quando planejamos previamente os passos que seriam implementados, foi possível construir esse projeto de maneira mais eficiente. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula e desse curso, que buscou trabalhar as principais habilidades do pensamento computacional com o uso da programação de computadores através da ferramenta Scratch.